Boa noite a todos, nossos irmãos encarnados, desencarnados, sejamos todos bem-vindos. A gente vai dar uma paradinha hoje, porque a partir da quinta chave, eles tinham pedido para a gente construir um calabouço. Na época, assim, pensando, intuitivamente, que a necessidade desse calabouço, para que pudesse ser caminhado ou retido alguns seres ou espíritos que viessem, dentro desse processo de aprisionamento, de escravização, Esses dias o seu Zé da Estrada falou pra gente assim, a gente fez todo esse trabalho, das chaves tal, de libertação, de acolhimento, não somos nós que libertamos, a gente só acolhe. Não cabe a nós aqui, humaninhos que somos, com todas as nossas necessidades. Eu tenho batido muito disso aqui na tecla da mesa mediúnica, no cantinho, que nós só somos acolhedores. Foi criado para eles um espaço, para que eles pudessem viver por muito tempo ainda a condição de espíritos, embora desencarnados, com o sentimento, com o olhar de que ainda estavam encarnados. Porque eles não têm condição de compreender, nesse momento, que eles estão... Talvez a gente falar assim, meu irmão, meu amigo, você desencarnou, ele não saiba nem o que quer dizer desencarnou, porque não é uma palavra do repertório dele. Mais clássico seria dizer você morreu. Mas aí o espírita tem também, porque não é morreu, é desencarnou, e daí a gente entra numa questão filosófica, e é uma discussão que vai... Em vez de acontecer a libertação, o acolhimento, acontece uma discussão teórica, doutrinária, dogmática daquilo que está sendo falado, como é falado. Só que a gente está lidando com espíritos aí que estão aprisionados lá nos seus espaços, por 200, 300, 400, 500, 1000 anos. Então a gente não tem como utilizar esse repertório, essa bagagem que nós espíritas do século 21 temos, porque eles não vão entender, eles não sabem nem o que é espiritismo. Tem espírito que é trazido para cá e acolhido, que é anterior a Jesus. Então se a gente vai acolher um espírito aqui que foi trazido lá da Síria, que é 800 a 1000 anos antes de Jesus, e falar de Jesus, não tem cabimento para ele. E essa é uma coisa que tem que ficar muito clara quando a gente está trabalhando aqui, como nós estamos trabalhando. Nós temos que nos posicionar no mesmo nível desses espíritos e pensar como eles pensariam. Isso tem uma palavra, tem um termo que fala, Você ter uma... Me fugiu agora. Uma empatia, que é se colocar no lugar do outro. Então, primeiro a gente precisa entender a situação, se colocar no lugar dele para falar as palavras que são importantes para ele. Senão a gente vai fazer o que todo mundo fez até hoje, inclusive como que o movimento espírita tem feito. É rotular, é imputar, é impor regras dentro do nosso olhar, dentro do nosso julgamento, dentro daquilo que a gente acha que é certo. Então... eu sempre disse, não cabe nem a nós dizer aqui na mesa mediúnica, e eu sou claro e taxativo nisso, você morreu, ou você desencarnou, ou você não faz parte mais desse mundo, você isso, você... Não cabe a nós. A gente viu filmes espíritas, que os espíritos estão lá nas colônias, e ainda não sabem que desencarnaram. Eles estão lá internados naquelas colônias, eles acham que eles estão no hospital sendo tratados. Pode ver o filme. Não lembro qual que é o nome. A vida continua. E a vida continua. E não sabem. Então como é que a gente aqui...
no primeiro momento a gente vai chegar e vai dizer, né? Porque o Espírito tem que saber a verdade. Mas a verdade dele não é a verdade nossa, a verdade nossa não é a verdade dele. Né? Gentileza, né? Gentileza, empatia, tudo isso aí. Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Né? E se ele vai ter que descobrir que ele desencarnou e que ele morreu, não vai ser, porque nós nem temos as condições aqui, né, psicológicas para dar essa resposta para ele, porque ele vai ter que descobrir isso. E tem aquela brincadeira que a gente fala aqui, que eles ficam perguntando entre eles, né, dizem que nós estamos tudo morto. Eles falam entre eles isso aqui, e alguém fala assim, mas morto como? A gente está no hospital. Mas que falam que nós estamos tudo morto, falam. Deixa a dúvida. Se a dúvida não dói, para que doer? Para que fazer doer? Né? E no momento daqui, sabe lá quanto tempo, eles vão entender isso. E quando eles entenderem, eles vão assimilar e vão trazer para dentro de si. E aquilo vai ser uma verdade para eles. Né? Diga, Celinha. Marco, mas já teve umas vezes que você falou de um jeito tão acolhedor que eles estavam meio angustiados, na dúvida, mas eu morri, e aí você fala assim, ué, você não está aqui falando comigo? Se você tivesse morto, então você explica para eles que só o corpo morre, que o espírito é imortal, isso dá um alento para eles. Então, dependendo, né, de como for, essa abordagem que você dá, eu acho que ou nem explico, eu nem falo. O que eu quero dizer quando eu falo assim, se você tivesse morto, você estaria aqui falando comigo? Aí ele assim, não. Então você não morreu. Agora, a análise de que é morrer, é perder o corpo, não sou eu que vou dizer. Eu só estou dizendo para ele, você está tão vivo quanto eu. E aí isso dá uma refrescada na condição dele. Né? Porque às vezes eu dizia assim, mas foi só o seu corpo que morreu, para pessoas extremamente materialistas também pode ser muito doloroso. Né? Pessoas que fizeram o culto ao corpo, o culto à beleza, o culto ao poder. Então, né? Não morreu. Né? Porque todo mundo tem um olhar do que morreu, acabou. Isso aí é geral. Então você diz, não, você não morreu, senão você estaria aqui conversando comigo? Não estaria. Então você está vivo. Não morreu. Aí você está aqui num hospital, vai ser tratado, está sendo acolhido. E aí os detalhes de todo esse processo vai ser falado pelos nossos psicólogos, psiquiatras, terapeutas que tem aqui na casa, muito mais experientes do que nós no mecanismo de fazer com que essa verdade chegue até eles. Né? E não a nós, porque se partir da gente, a gente vai estar sim impondo, vai estar sim fazendo uma imposição. Não, porque então eu sou espírita, então porque eu sou isso, eu tenho que falar a verdade. Né? Não tem. Você tem que ter empatia, você tem que ter caridade, você tem que ter acolhimento e deixar com que aquele ser entenda isso no tempo dele, porque às vezes é muito difícil, né? Falando que a Célia falou do filme. A moça quase morreu de novo. Nossa, ela desmaiou, ela passou mal. Né? Então, não precisaria. E talvez o filme esteja dando um recado, né? Não faça isso. Seja acolhedor. Seja empático com aquele outro. E não faça dessa forma. Porque a espiritualidade maior vai ter jeitos de fazer com que ele entenda isso em algum momento da trajetória dele. Isso que eu estava pensando, né? Porque a gente ainda está ligado às carnes. Então, preparados a gente não está, porque a gente está aqui. Mas, ao mesmo tempo, aqui, o pessoal que está invisível aos nossos olhos, tem gente bem preparada. Que sabe que se Sim. saber ainda, é porque está certo. Sim. E mesmo esses, né, Rita, que são experientes em dar também essa explicação, deixam que o tempo faça isso. Então, se eles que são preparados deixam que siga seu rumo, é porque está certo. Exatamente. Então, assim, o que acontece? O seu Zé da Estrada falou assim, quando ele começou a falar da questão do Hospital Colônia, né, ele falou assim, filho,
como nós já dissemos aqui, existe milhares de maneiras de escravização. Então tem a escravização do negro, enquanto força de trabalho, e tem a escravização desses que foram internados lá também, no Hospital Colônia, que também não deixam de ser, né, não deixa de ser escravização, como tantas outras, né, escravização às drogas, escravização ao culto da beleza, escravização ao poder, escravização Sexo, né? à sexolatria, escravização à ilusão que nós vivemos. A ilusão que a gente vive no dia a dia. A gente vive uma ilusão, né, da nossa vida. Porque a gente está procurando o quê? A gente está procurando soluções erradas para nossa vida, para nossa felicidade e para nossa alegria. E às vezes a gente tem tudo. Às vezes a gente é formado, a gente tem vários diplomas pendurados na parede, a gente tem carro, a gente tem dinheiro, a gente já fez viagem para o exterior e a gente é infeliz. Então, se a gente tem tudo isso e a gente é infeliz, quer dizer que a gente está iludido, a gente não tem nada. Só que a gente continua procurando isso. Procurando fazer mais uma viagem, procurando ter uma casa melhor, procurando ter o carro do ano, procurando estudar mais, fazer mais coisas. E às vezes a gente não está percebendo que esse é um caminho da ilusão. Né? Vamos pensar assim, por exemplo, é comum falar, né, no espiritismo, né, no movimento espírita, e meio que santificar o Chico Xavier. Eu não vou dizer que o Chico Xavier não foi um cara nota 10. Claro que ele foi um cara nota 10. Né? Mas disso para santo, né? Falta muita coisa, né? Até porque o Emmanuel era o primeiro a dar as marteladas no dedo dele e demonstrar que ele era um humano como nós, cheio de deficiências, de problemas, de ilusões também. O que eu vou fazer com 2 olhos? Como é que eu vou fazer sem 2 olhos? Você não precisa de 2. Você precisa de 1, Chico. Valha-me Deus, esse avião vai cair, eu vou morrer. Chico, então morra com dignidade, tenha vergonha na cara, porque você é um espírita. Né? Então, ele era uma pessoa comum como nós, mas ele era muito altruísta, ele fazia muita coisa. Agora vamos pensar, quantos diplomas de universidade o Chico tinha na parede? Né? Onde que ele morava? Como que ele vivia? Como que era a condição social do Chico? Né? E isso é um oposto de tudo que nós procuramos na nossa vida. E aí a gente vai falar, o Chico era feliz? Pô, com aquela cara lá parecia que era, né? Com aquele jeitão dele. E aí a gente faz a pergunta pra gente, a gente que tem tudo isso e está querendo mais, a gente é feliz? Não é feliz, porque a gente continua procurando. A gente continua iludido. E aí o que a gente está fazendo com os nossos talentos? Né? Um bom espírita conhece a parábola dos talentos. Né? Então, quando a gente está na ilusão, a gente está enterrando o nosso talento. Porque a gente está em busca de outras coisas que não vão se prestar para nada. O que eu vou fazer com 5 diplomas de faculdade no planeta primitivo que eu vou? O que eu vou fazer? Primeiro eu vou ter um reset no meu cérebro. Porque eu vou entrar num corpo de um Neandertal. Certo? Já foi falado tanto aqui de que nós somos a raspa do tacho, né? Nós temos a última oportunidade reencarnatória. A última oportunidade reencarnatória nossa é essa. Ninguém vai reencarnar de novo aqui. Se não estiver dentro daquela condição física, quântica, de estar dentro do padrão de densidade do planeta, e a gente está muito longe disso. Porque a gente está vivendo na ilusão. A gente está procurando a ilusão. Nós estamos desenvolvendo os nossos talentos? Não. Por quê? Quando dá tempo, eu vou ser voluntário de alguma coisa. Quando dá tempo, eu vou ajudar numa atividade social.
quando dá tempo, eu venho no estudo para me esclarecer sobre todo o tesouro da vida espiritual. E é quando me dá tempo. E aí eu pergunto, quando que a gente tem tempo? Porque se o tempo pouco que a gente já não tem, nós ainda continuamos correndo atrás da ilusão. Do trabalho, do dinheiro, do poder, da educação, que não vai servir de nada para nós aonde a gente vai. Vai servir? Não vai servir. Não vai servir. E aí, quando tudo se alinha na nossa vida para que a gente consiga, né? Parece assim que o plano espiritual vai lá e rasga o nosso véu de ilusão e consegue olhar e aí ver ali um pontinho. E fala assim, eu vou dar um caminho para você trilhar para que os seus talentos brilhem. E a oportunidade vem de infinitas formas. O que a gente faz? A gente enterra o talento e vai atrás da ilusão. E eu não sou dono do meu tempo, então eu posso desencarnar amanhã e já ir para o planeta primitivo. E aí? Tudo que eu juntei, tudo que eu fiz, todo o conhecimento que eu tenho, tudo que eu corri atrás, a gente tem que entender que nós estamos atrás da ilusão. E tudo aquilo que nos foi dado enquanto talento para que a gente pudesse ser uma alavanca de libertação para nós estamos enterrando, nós estamos deixando de lado, em busca da ilusão. Não é porque se Deus dá de comer aos passarinhos, que não trabalham. Deus dá de vestir ao lírio do campo, que não tece nem fia. Né? Então, quais são as nossas necessidades de sobrevivência? Nós que estamos aqui nessa sala, nós não podemos falar que a gente tem que ir em busca de alguma coisa. Né? Porque a gente é alfabetizado, a gente tem uma casa para morar, a gente tem comida para comer. Não como filé mignon todo dia. Mas eu tenho comida. A gente tem saúde, senão estaria lá no hospital Erasto Gettner, né? Nossa, falando nisso, hoje uma pessoa falou para mim, fulano de tal está com um tumor de 50 centímetros no cérebro, na cabeça. Milímetros, né? Mas olha o que a perturbação, o que a loucura faz as pessoas falarem. Né? Não existe racionalidade em falar que você tem um tumor de 50 centímetros no seu cérebro. Então a gente está fora, está totalmente desconectado e a gente ainda não entendeu. E isso eu uso às vezes a palavra triste, né? Daí o pessoal acha que eu estou triste, né? Decepcionado com os encarnados desse último momento na Terra. Sabe, se eu tivesse a delegação e a outorga, eu exilava tudo. Não passava em peneira, não. Exilava tudo. Porque é triste, sabe? É triste de ver. Eu não estou triste. É triste a situação. Né? A gente que vê de fora, às vezes a gente enxerga, né? Tipo assim, vê aquela pessoa. Então a gente está aqui, faz conversa fraterna, está vendo quem está entrando na fluidoterapia, está vendo quem não está bem, está vendo quem tem necessidade e tal. E de repente a gente vê assim a espiritualidade preparando assim um roteirozinho para aquela pessoa, assim, a gente assim, agora vai deslanchar. Mas olha, é ilusão maldita, né? É ilusão maldita. Só que a gente não vai poder dizer, né? Que foi culpa de alguém. A gente não vai poder dizer isso. Não vai poder dizer. Né? Então, assim, é triste ver, por exemplo, assim, nós estamos aqui na quarta-feira produzindo conhecimento. Não estamos reproduzindo que nem papagaio aqui as 5 obras básicas do Kardec. Nós estamos produzindo conhecimento. Né, com pérolas que são jogadas, que são colocadas aqui para nós.
a partir desse conhecimento, a gente tenta, como um fermento, né, levedar a massa da casa. Então a gente tenta levar para lá para o grupo mediúnico, né, essas informações. Aí eu me pergunto, sim, né, cadê as pessoas que participam do grupo mediúnico que deveriam estar aqui no nosso estudo? Claro que eu me pergunto. Porque deveriam estar aqui. Eu tenho vergonha da dona Maria Mulambo falar. Ela olha para a cara das pessoas e fala assim: eu venho no estudo de quarta-feira. Fica a dica. Quem participa da segunda-feira sabe. Fica a dica, filho. Fica a dica, filha. Fica a dica, eu participo. O que ela está querendo dizer? Ela participa, que é uma das orientadoras da nossa casa. Eu estou aqui evoluindo, eu estou aqui aprendendo, eu estou aqui crescendo junto com vocês. É vergonhoso? Claro que é vergonhoso. E isso que entristece, né? Então a gente tem toda uma produção de conhecimento aqui, a gente enfrenta preconceito do que a gente fala, a gente enfrenta preconceito do que a gente está tentando fazer, né? Ah, mas não fala de Kardec. Vem estudar na quarta-feira, quer falar de Kardec até meia-noite, a gente está aqui disposto a falar de Kardec. Toda quarta-feira eu cito Kardec. Toda quarta-feira eu cito Kardec. Né? Então, é uma coisa complicada isso. E será que aí a gente também é escravo da ilusão que nos toma? E nós vamos ser exilados como escravo. E tudo que a gente caminhou, que a gente achou que estava fazendo, que era o certo, ou que era o melhor, ou que era o bom, não vai valer de nada. Porque o nosso talento está enterrado. Qual que é o teu talento? Cuidar dos animais, dos animaizinhos. Você é uma veterinária que quer ficar milionária, ter uma grana na conta para dar volta ao mundo cuidando de animais? Ou você, o que eu quero te perguntar, você enterrou os seus talentos? Ou você usa deles todo dia? A favor dos que precisam, porque o teu talento é os animaizinhos. Né? Então você não vai lá ser voluntária no Erasto Gettner cuidar de canceroso, porque você já tem tanto bichinho para cuidar, né? Esse é o talento da gente. Então a gente tem que se perguntar, qual é o meu talento? Qual que é o talento da Célia? Qual que é a Célia? Qual que é a Rose? Qual que é a Rita, teu talento? O que você está fazendo com o teu talento? Cadê o teu talento? E aí, se a gente não tem como responder aonde está o meu talento, eu tenho que entender o quanto eu estou errado, o quanto eu estou desconectado, o quanto eu estou fazendo escolhas erradas. Porque se o meu talento é tal, e esse talento ele vem da espiritualidade, ele vem de Jesus, ele vem do amor, e ele precisa ser burilado, e eu sendo então, me considerando um cristão, ou espírita, ou umbandista, ou católico, mas me considerando um cristão, esse talento não pode estar enterrado, eu tenho que fazer escolhas certas. Ainda mais porque eu estou na iminência de perder tudo o que eu caminhei até hoje e ir para um planeta novamente, retomar todas as minhas lições de novo. Então a gente é escravo. E a minha tristeza está em ver, né, o quanto a gente é escravo. E não é só escravo, a gente se ilude. A gente se ilude com as coisas que a gente quer. Porque a gente quer. Eu quero uma casa nova. E aí eu faço tudo, eu trabalho até 24 horas. O dia tem 24 horas, eu trabalho 30. Para juntar dinheiro, bastante dinheiro para ter aquela casa. Igual a do vizinho, com a grama bem verde. Eu trabalho muito para ter aquele carro igual ao do vizinho, maravilhoso que eu queria ter. Ah, eu queria ter a mulher do vizinho também, que ela é linda. Não a do vizinho, mas uma igual ao do vizinho. Né?
Ah, mas eu queria sim ser, sabe, conhecer tudo, saber tudo, e a gente vai fazendo isso e a gente vai deixando o que realmente importa de lado. E nós não estamos aqui falando no jardim de infância para criança de 8 anos de idade, que tem pelo menos mais 50 pela frente. A maioria de nós, a metade da vida, ou até mais da metade, já foi embora. E se eu ainda não desenterrei meu talento, né? A situação minha está complicada. Mas enfim, né? Queria falar um pouquinho sobre isso, da minha chateação. Por ser uma casa, né, que produz o conhecimento e que traz tanta estrutura, tanto entendimento e tanto olhar. A gente vê ilusão na dificuldade que as pessoas têm de compreender. Sair fora da caixa. Porque elas estão tão iludidas naquilo que elas acham que é certo, na doutrina que elas acham que é correta, que elas não conseguem vislumbrar. E a dona Mulambo, o seu Tranca, fala, filho, nós não podemos pegar a cabeça e partir no meio e pôr as coisas dentro. A gente não pode, mas sério, um processo, se você está dentro da ilusão, ele não se rompe. Uma hora, mas a gente tem uma hora. A gente tem uma hora, Célia. Vamos falar de uma hora, 60 minutos. A gente tem uma hora? Você tem uma hora da tua vida? Não tem. A gente não detém o tempo nosso. A gente não tem uma hora. Mas é melhor tentar do que nem tentar. Eu vou falar por mim, tá, Marco? Tentar, né? Tentar. Há quanto tempo eu estou aqui estudando contigo na quarta-feira? Desde o início, né? Ah, penso que sim. Tá, desde o início. E, é um embate diário, né? Porque é um sistema de crenças, é aquela coisa que acho que não é só de uma vida, de várias vidas, né? Que a gente traz muito forte, até de conhecimentos antigos. E é um conflito imenso, desestrutura muito. Mas a gente insiste. Pelo menos estamos tentando. Então, assim, passinho aqui, passinho ali. Pode até ser que eu morra essa noite, Marco. Pelo menos eu estou tentando. E não estou lá de costas, sabe? Estou falando por mim. E eu continuo. É como a gente fala na comunidade dos comedores compulsivos. Continue voltando, que o milagre acontece. Continue voltando. Eles falam assim, o milagre está na próxima reunião. E a gente está, sabe? Só por hoje. Vamos lá, por hoje eu vou tentar, eu vou me abrir. E essa coisa de estudar também é buscar o conhecimento, abrir a mente, ampliar, buscar novos conhecimentos, novas ideias. Ajuda também. Mas a ilusão bloqueia. A busca à ilusão, buscar a ilusão bloqueia. Então, e aí o tentar não é suficiente. Por isso que a palavra-chave é esforço. E aí a gente vê pouco esforço. Porque a ilusão, ela empana. Porque quando a gente está de saco cheio, quando a gente está não sei o que e tal, aí a ilusão vem como uma fuga, como um mecanismo de fuga, como um gatilho, e ela te envolve. E aí você vai observar que tentar não é o suficiente para combater a ilusão. Então precisa mais do que tentar, sério. Muito mais do que tentar. Né? Então, a palavra esforço, e esforço é uma coisa realmente que você tem que desprender um esforço. Às vezes é sobre-humano, né? Esse esforço, porque o humano está na ilusão, então tem que ser sobre-humano. Tem que ser o esforço que esses caras aí, que estão aqui já desencarnaram, já foram para o umbral, já foram para o abismo, já sofreram, comeram. Vocês comeram o pão que o diabo amassou? Comeram. Ali não tem mais ilusão. Só que daí toda essa produção de conhecimento, toda a estrutura que a casa traz, as orientações, ela mostra um caminho, um desvio que você não precisa passar por isso. Mas aí, a maldita da ilusão
da matéria, né? Esse escafandro, né? Essa gaiola que é o corpo com as suas necessidades, né? Mundanas, exigente como ele é. Porque daí a gente vai ter o orgulho de ter a casa melhor, de ter o carro melhor, de ter mais diplomas na parede, disso, daquilo, daquilo. A gente é que nem criança, eu mereço. Alguém aqui vai dizer eu mereço o exílio? Todos merecem, mas ninguém vai dizer, porque eu falei que eu exilaria todos. Mas ninguém vai dizer que merece. Porque o orgulho não permite você dizer que você merece. Não permite. E se a gente forçar muito essa ideia, os gatilhos de ilusão começam a surgir. E aí a gente vai fazer o nosso piquenique na matéria, e aí a gente empana esse esforço, ou esse tentar, né? Essa tentativa, né? Minha forma de pensar, né? Vamos lá. Enfim, né? Fica aí. Fica a dica. Fica a dica, mãe. Fica a dica. Vamos ouvir a nossa música? Eu trouxe uma música, hoje ela chama Pena Preta. Queria que vocês prestassem bastante atenção, porque ela também tem muito a ver com as chaves, com as puxadas, com o entendimento da espiritualidade, com o trabalho da espiritualidade. A gente tem pessoas que têm dificuldade de compreender Quimbanda, compreender a necessidade que eles têm de utilizar materiais densos ainda para fazer os trabalhos, porque a ilusão também faz com que a gente pense assim, que o nosso pensamento é mágico. O pensamento do espírita, ele é mágico. Ele pensa assim, que ele tem lá alguém lá no fundo do abismo. E que chega lá uma outorga, uma demanda, uma ordem, que aquele espírito lá, que está lá no fundo do abismo, enterrado na lama lá, pior do que lama, ele precisa ser resgatado. Então pega-se lá no plano espiritual superior e faz-se uma reunião, tipo uma mesa mediúnica. Junta lá 10 espíritos os mais poderosos, né? Porque a mente dá isso, né? A ilusão do poder. E eles vão parar e vão mentalizar aquele espírito, né? E aquele espírito vai sair daquele lodo, daquele abismo e tal. E daqui a pouco ele está num pronto-socorro espiritual, daqui a pouco ele está abduzido. Sabe? Eles não se entende o esforço que precisa se fazer para chegar até esses lugares, para resgatar essas pessoas. Por quê? Porque Dr. Bezerra é santo, Dr. Leocádio é santo, Eurípides é santo, então eles podem fazer, porque os santos podem. Tem ilusão maior que essa? Né? Então assim, eu estou construindo uma estrada. Hoje eu estava pensando nisso. Como é que eu vou falar isso, né? Da necessidade das coisas, da matéria para romper a matéria. Que o mental não rompe a matéria. Porque são energias diferentes. São pesos quânticos diferentes. Gente, a gente fala de física. Não fala de religião, não fala de nada. A gente fala de física. Aí a matéria precisa romper a matéria. Então eu estou construindo uma estrada, né, no meio da serra. Pensei, poxa, que exemplo. Esse é fácil. Aí estou construindo, vou ter que fazer um túnel, né, por dentro da montanha. Aí estou indo lá, cavucando, daí acho uma pedra, que é a própria montanha, enorme e pesada. Né? Aí o que eu preciso? De máquinas. Máquinas são matéria densa. E essas máquinas, elas precisam ser mais duras do que a pedra. Porque elas furam a pedra, né? Tem aquelas tatu, aquela outra lá que... E aquilo vai furando a pedra, vai fazendo. As mídias do qual é confeccionada aquelas brocas que cortam aquela pedra, elas são muito mais resistentes do que a própria pedra. Então, se entende naturalmente, fisicamente, que você, para lidar com a matéria densa, você precisa de uma matéria tão densa quanto. E aí qual é a dificuldade de entender que se você vai lidar lá
no abismo, que é um lugar extremamente denso, você precisa de energias também densas e materiais para que você consiga mobilizar o trabalho naquele lugar. Mas a gente fica achando que não, que os espíritos evoluídos, eles vão parar e eles vão... Daqui a pouco... Gente, isso é ilusão de criança. Não tem como a gente pensar. Né? Eles estão num outro trabalho, né? Que é um trabalho com um olhar mais aberto, talvez as decisões de resgatar, né? Chegue deles, parta de planos superiores a eles mesmos que a gente não consegue compreender. Mas que você precisa de energias densas, materiais densos para ir fazer esses resgates nesses lugares, isso é claro que a gente precisa. Mas isso eles têm, né, Marco? Estou pensando aqui, tem uma dúvida minha também. Sempre, né? Agora eu compreendo, por exemplo, o fogo, né? A chama sagrada, né? Você fala da chama sagrada. Mas eu entendo que eles têm, isso foram os Exus, as Pombagiras, eles têm os caboclos, né? Os muitos velhos, esses irmãos que vão trabalhar. Não é à toa que Jesus pediu para o seu Exu trancar ruas e buscar o Judas. Mas o que me causa ainda não conseguir, por exemplo, são os rituais que a gente, ser humano, faz aqui. Essa que é uma matéria diferente. Eles têm a matéria deles, eles têm a energia densa deles, eu já compreendi. Tem lugar que só eles aqui entram. Mas essa questão da materialidade física, e todos os rituais, são muitos rituais, são muitas exigências, são exigências. Falo, quer dizer que se não fizer isso não acontece o resgate? Quer dizer que se não acender vela, não puser isso, não puser aquilo, não fizer aquilo outro? Não, mas a vela não é o fogo que você está falando? Não, a vela é o fogo. E da onde ele vai extrair o fogo, a não ser da chama da vela? Mas aí tem tantas outras Até coisas, entendo. Marco. Não, o fogo eu entendo. Mas tem coisas que eu não consigo entender. Por exemplo? Botar uma tesoura. Sabe? Não, é para cortar, mas é um símbolo. Não, Pra gente. não. A tesoura, toda a matéria tem um duplo etérico. Você não estudou? Mas eles já não tem isso lá com eles, Marcos? Já é ferramenta de trabalho deles, não é? Você está afirmando que eles têm? Acho que mais ou menos o que ela quer dizer assim. Pelo que a gente lê, Antes das pessoas fazerem, não era mais trabalho também? Depende dos resgates. Depende. porque a gente lê. E desde quando... tudo bem. E desde quando os rituais magísticos são feitos? Desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo eles são feitos. Os rituais magísticos são feitos. E eles vieram de outros orbes. Eles vieram com ascensionados de outros locais. Entende? Então tem duas questões. Uma é que tudo que você mobiliza na matéria, você precisa de ectoplasma. Quem fornece ectoplasma? Só os encarnados. Um Exu não tem ectoplasma. Uma pombagira não tem ectoplasma. Um caboclo não tem ectoplasma. Por isso eles precisam de nós. Por isso eles precisam de nós. Entende? Para que a gente possa fornecer o ectoplasma para eles. Tudo tem o duplo etérico. Essa caneta aqui tem o duplo etérico dela. Então eu tenho uma caneta aqui. Agora. Não tem nada mais aqui. Tem só uma mesa, uma caneta e uma folha de papel. Aqui. Aí surge nesse momento a necessidade de um espírito escrever. Certo? Surge simplesmente a necessidade de um espírito escrever. Se não tiver a caneta e o papel com o seu duplo etérico aqui, ele não tem como escrever. Porque ele utiliza o duplo etérico da caneta e do papel para escrever. Então ele vai ter que sair aí, que nem um louco, no vizinho, em algum lugar, achar uma caneta e um papel para tirar o duplo etérico dele, disso, da matéria, para poder escrever. Então se eu pego e coloco aqui do lado a caneta e o papel, para ele escrever, se eu coloco aqui a matéria, a tesoura, vamos supor, se ele falou da tesoura, para ele utilizar
lá nas demandas dele lá, porque ele tem uma qualificação de cortar as energias, materiais densas. A gente corta coisas densas com o quê? Com a tesoura. E a matéria, e o mundo material não é uma cópia do mundo espiritual? Então, quer dizer que tem tesoura, a tesoura também é usada. Certo? Então, se eu já coloco aqui, então ele precisa de uma tesoura, seu sete campas vai trabalhar. Que é ele que trabalha com a tesoura, ele que corta com a tesoura. Se eu já coloco uma tesoura aqui, né? Se eu já coloco aqui, não tenho condição às vezes de colocar, e isso é uma tradição, né? A folha do fumo. Eu coloco um charuto, uma defumação, eu coloco uma água, ou eu coloco aqui a cachaça que contém o álcool, e já está tudo prontinho. Pensa um centro cirúrgico, que ele tem até um instrumentador. Passa a tesoura, passa o bisturi, passa o álcool, passa não sei o quê. Gente, me parece tão simples, tão natural compreender essa forma de se trabalhar. É muito simples. Primeiro, partindo de que aqui é uma cópia imperfeita do que tem lá. Né? Segundo, você pode facilitar. Por que você vai dificultar? Né? Então a gente sabe, né? Então, se aqui na casa, por exemplo, que é um grande hospital, uma grande enfermaria, não tem ectoplasma suficiente para os tratamentos, certo? Eles vão sair aí na natureza, né? E vão buscar, vão correr atrás, vai ter uma demanda de trabalho muito grande para conseguir o ectoplasma necessário. Se eu posso ter aqui 100 encarnados que vão ir numa condição, porque não é só ter os encarnados, né? De preferência não iludidos, né? Conectados, assentados, que estão com seus talentos desenterrados e operacionais, está tudo à disposição. Está tudo à disposição. Então, por isso que é colocado as coisas à disposição. Né? Então, se eu tenho lá um trabalhador, seu Exu Sete Pedreira, que trabalha com pedras, com a energia das pedras, com os elementais das pedras, do reino mineral, e eu já trago a pedra para ele, é muito mais fácil para ele. Às vezes eu preparo tudo antes das 6 horas, porque dá um trabalhão preparar. Já para que a coisa se mobilize, quer dizer, é ser às vezes o instrumentador daquele processo. Nós somos instrumentadores. Agora, achar que tudo no mental, tem tudo à disposição na natureza, claro que tem. Né? Eu preciso trabalhar água do mar, eu tenho que ir até Paranaguá. Buscar, trazer a energia da natureza para cá, para fazer um trabalho com o espírito que foi resgatado aqui, que é do reino aquático. Agora, se eu já trouxe, né, eu vim lá de Florianópolis, 1 galão de 5 litros de água do mar, né, se eu já tenho uma cachoeira que tem a água ali pronta, a água pura, a água energizada para eles trabalharem, é uma ilusão também a gente achar, eles dão conta de tudo. Se fosse isso, não precisava de todo mundo. Aí o cirurgião não precisava do instrumentador, não precisava do anestesista, até porque cada um faz sua parte. E eu sempre ouvi falar, inclusive no Espiritismo, que aqui é uma cópia imperfeita do que tem lá. A gente fala para... Tem gente aí que a gente fala que em torno do nosso lar tem a parte rural, né? Que eles plantam laranjas, que eles plantam pêssego, que eles plantam, sei lá, melancia. E eles colhem, e tem as indústrias que fazem, que manufaturam as frutas, os vegetais para fazer as sopas, os caldos, os sucos que são distribuídos nos hospitais, dentro da... Aí o pessoal, eu não sei o que eles acham que é tipo assim, o Dr. Bezerra pensa assim, uma maçã, uma laranja. Gente, isso é coisa de, para mim é de criança. Hein?
Não seria diferente. Eles não comem, né? Os superiores não comem. Não sei. Quem que é superior? Superior, para mim, eu descobri que Jesus é de 23ª grandeza. De 23 bilhões de anos. Ele é superior. Eu não sei se o Dr. Bezerra é superior. Que não come uma maçãzinha. Eu acho que não. Como Por- a Patrícia mesmo, ela comenta, o mentor dela já não se alimentava mais. Aqueles que estão recém-desencarnados, que ainda alguns precisam mesmo, que aqueles comem sopa, tem chocolate, tem doce, tem fruta e tudo mais, porque ainda estão muito apegados à matéria. À medida que vai... Muito apegados à matéria. Não, você mesmo falou isso, que eles ainda estão muito materializados. Sim, não, então, eu estou pensando que o nosso lar está no umbral e ele ainda é muito apegado à matéria. Então, quem está no nosso lar é muito apegado à matéria. Até o ministro Clarencio. Tá mais apegado. Mas pelo que eu li, Marco, esses espíritos do ministro Clarencio, eles não comem, porque não tem necessidade de se alimentar. Eles se alimentam da luz do sol, se alimentam de outras formas. Ah, é Pegam muito maravilhoso. Mas, Marco, é o que a gente recebeu por psicografia. Agora, eu vou descartar tudo isso, não dá para Não, descartar questionar, Mas pensar. para mim faz todo né? sentido. Faz sentido aquele recém-desencarnado que precisa comer e come, inclusive eu sou que tem banheiro. A Patrícia mesmo fala, tem banheiro, eles vão lá fazer xixi, cocô e tudo mais. Aham, claro. Mas à medida que eles vão se desligando, que eles vão compreendendo, que já não tem essa necessidade de alimentação, a alimentação vai ficando mais ralinha, um caldinho, até o momento que Sim, mas como que a gente vai saber quem é, em que nível está, em que precisa ou não precisa, Célia? Ah, não sei. Não sabe. Então a gente não pode dizer que o ministro Clarencio, o Dr. Bezerra, não coma uma maçã. Né? Então a gente não pode dizer que não, a gente tem que... Tudo se parte do pressuposto em que a gente aprendeu com o Kardec, questionar. E a gente aprendeu com o Kardec também, que o papel aceita tudo. Né? Então questionar é natural. Não questionar que é estranho. Eu questiono como Né? se eles podem materializar roupa para eles também poderiam materializar uma maçã. Porque eles materializam roupa, eles não tem fábrica, não tem confecção. Então, como é que eu me visto? Você vai aprender inclusive a se limpar sem precisar tomar banho. E o rapaz ensina para o André Luiz como ele plasma uma roupa para ele. Se ele pode plasmar a roupa, ele pode plasmar uma maçã. Isso é mágico, mas isso vem de anos e anos lendo essas obras e tal. Então eu questiono sim, se pode uma coisa, por que não pode a outra? Isso. Né? Eu não estou descartando o que eu vejo isso aqui, mas tem que fazer sentido também para mim. Claro que tem que fazer. Se plasmar a roupa, pode plasmar uma tesoura. Mesmo sem ter uma tesoura perto. É isso, Marcos? E se não puderem? E se não puderem plasmar? Se não puder, tudo bem. Porque a gente está afirmando que pode, mas nós não temos essa certeza de que pode. Deixa eu ver André Luiz, tem Chico, Então, tem o pessoal que já desencarnou que vem trazer orientação pra gente. Então eu recebi a vida inteira, né? Eu não estou questionando o que você recebeu, Célia. Chega aqui, quer dizer que eu tenho que descartar tudo. Não, você não tem que nada. Não, você não tem que nada. Você não tem que nada. O que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo aqui? Se você acha que você tem que fazer algo, daí você está equivocada nesse contexto também. Não tem. Nós estamos construindo conhecimento a partir do quê? Do não sei. Né? Como é que é? Como é que é lá o Cumino e quando a gente colocou aqui, todo mundo aceitou, né? Esvazie o copo primeiro. A gente está querendo colocar coisa num copo que já está cheio de coisas. Esvazie o copo primeiro, começa do zero primeiro. Reanalise tudo do raso primeiro. É isso, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. Agora, se a gente não esvaziar, a gente não consegue nem dar a suar da dúvida. Né? Porque eu não vou dizer porque que o Divaldo escreve, está certo. Porque que o Chico escreveu, está certo. Porque que o fulano escreveu, eu não vou dizer. Porque antes de tudo eles são humanos. E reencarnados na Terra, que é um hospital,
que estão aqui como raspa do tacho, como nós, né? E a gente coloca eles como missionários, como os donos da verdade. E isso é um grande problema doutrinário. E a gente não vê outras vertentes, né? Quando a gente fala, né? Porque antigamente, né? Se você ler lá Velho Testamento... Faz sentido assim, então. Eu acredito, eu penso que talvez eles podem fazer. Só que eles também precisam da gente, não precisam da gente. Mas eles contam com a gente. Por quê? Para a gente desenterrar o nosso talento? Não, sim, se conseguir chegar um dia a ser eles e contar com alguém, e assim... E reproduzir... Indo e todo mundo indo, né? Eu acredito que assim, aí lá atrás, talvez, eles fizessem como outras pessoas. As pessoas não tinham tesoura, não tinham, mas aí usavam, sei lá, uma pedra e um pedaço de pau. Uhum. E eles materializavam talvez aquilo. Não que eles não conseguissem fazer sem, mas que eles precisam da gente. E transmitiram... Fazer a gente aprender com eles. E transmitir o aprendizado. Aí hoje em dia, por ter, e faz sentido mais pensar assim, hoje em dia tem como ter uma tesoura, ter um machadinho, ter um foguinho, uma vela, um negócio. Aí tu te transmite o conhecimento e a pessoa tá ali com tudo pronto e preparado. O meu entender parece assim, daí você vai aprendendo com eles. Eles te transmitem para você o que você tem que fazer, e você vai aprendendo com eles. E reproduzindo esse conhecimento. Gerando conhecimento, né? Claro. Se você ler os livros do Rochester, né, que nem você falou, como é que eles faziam antes esses trabalhos, essas libertações, né? Se você ler os livros do Rochester, você vai ver lá sendo utilizado o magismo, os rituais, os símbolos cabalísticos, os símbolos esotéricos em todos esses trabalhos, né? Nós temos um livro legal, eu não sei o nome do livro, mas é a história de José no Egito. É um livro espírita, editado pela FEB José no Egito, e esse livro é cheio de rituais e é cheio de ferramentas, inclusive amuletos, né? Amuletos, pedras preciosas, ferramentas, né? Então isso sempre teve em todos os tempos da humanidade. Nem foi feito aquele trabalho lá no santuário. Foi usado coisas que podiam ser entrar numa igreja sem que isso causasse transtorno. Não foi um tridente, né? Isso você quer dizer. Não foi um tridente. Foi um crucifixo, foi um terço. Que não precisasse. Você não ia fazer lá um negócio lá no meio, acender, porque não. E como esses materiais físicos que a gente levou e que a gente leva causam um impacto naqueles que estão sendo resgatados. Porque eles também precisam ainda disso, porque eles estão muito densificados na matéria. Se eu tenho lá um espírito que eu trago, que é trazido lá da mina de ouro, que está lá, morreu de fome, está lá sentado lá até hoje, né? Coisas materiais, ferramentas materiais, tem muito significado, tem muito sentido para ele também. Então, assim, acho que existe um contexto muito além do que a gente tenta simplificar, né, as coisas, e às vezes é muito mais complexo com tudo isso, e é isso que a gente está farejando, é isso que a gente está tentando ir atrás, né? Vamos ouvir a música do Seu Pena Preta? Vamos ligar a caixinha de novo. E, gente, produzir conhecimento é isso aqui. Se não for assim, não está funcionando. Tem que ser dessa forma, tem que ser dessa maneira, né? Causar impacto, trazer as instigações, tirar da zona de conforto. Isso faz parte. Senão é aquela coisa que um está falando aqui e todo mundo está aí. Vaca de presépio que fala? Que ela é, né? E só aceita. Talvez a gente tenha feito isso já por muito tempo, né? Não chamei ninguém de vaca de presépio, tá? Até porque vocês são reagentes. Claro que não. Faz parte. Presta atenção na música.
caçador do reino de moderno, meu Pai, meu Senhor, vem amar minha fé. Ele é caçador do reino de moderno, meu Pai, meu Senhor, vem amar minha fé. Caboclo que descarrega esse lugar. Quem chega é pena preta, a lua veio te chamar. Caboclo bandeiro descarrega esse lugar. Seu nome é pena preta, lua vem iluminar. Ai, 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 o que a tudo, ai, 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 o que arou. Ele é quem bandeiro nato, vem na ordem de honro da tribo dos Carajás, Laro e seu ouro, na Quimbanda é seu lugar. Ele é bruxo curador, firmemente firmo rezo, deixa a força te guiar. Traz marafo, traz charuto, pro caboclo trabalhar. Ele manda quebrou, não deixa o mal reinar. Luz da lua fortalece, mata densa dentro, irradia sua magia na justiça de Xangô. Caô, 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 cabe, se Xangô. Caô, 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 cabeça. Caô, 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 cabeça. Caboclo que bandeiro descarrega esse lugar. Quem chega é pena preta, a lua veio te chamar. Caboclo que bandeiro descarrega esse lugar. Seu nome é pena preta, lua vem iluminar. Ele é quem bandeiro nato, vem na ordem de honro da tribo dos Carajás, Laro e seu ouro, na Quimbanda é seu lugar. Ele é bruxo curador, firmemente firmo rezo, deixa a força te guiar. Traz marafo, traz charuto, pro caboclo trabalhar. Ele manda quebrou, não deixa o mal reinar. Caô, 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 cabe, se Xangô. Caô, 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 cabeça. Caô, 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 cabeça. Bom, uma coisa eu vou dizer para vocês, né? É muito mais de gesto pena branca do que pena preta, né? Pensem nisso. Caô, o pessoal usa na gíria como mentira, mas qual o sentido da palavra? Caô Cabecilê é uma saudação iorubá de Xangô.
Caô, Cabecelê, meu pai Xangô. Por isso que ele fala caô. Eles são um caboclo ou é um Exu? Um caboclo. Tá, e ali, aqui está falando que ele é um caboclo de Oxóssi e de Omulu. Então eu trouxe a música porque é um caboclo muito raro de se apresentar e também acho, pelo menos dos que se apresentam, ser muito raro ter um caboclo de Omulu, que não trabalha dentro do cemitério, mas trabalha na mata. Então, é um caboclo de Oxóssi que tem um entrecruzamento com o Omulu. Então, o que o Omulu cuida de quem? Das almas dos mortos, que estão no processo de geração, de purgação, de tudo mais. Então, nós temos dentro da mata espaços, que a gente já falou sobre isso, né? Sumidouros, regiões de desova, onde o Omulu, e não Oxóssi. Aí o Omulu, os trabalhadores de Oxóssi, com a permissão ou com a outorga de Omulu, que fazem os trabalhos de libertação dentro desses lugares. Como o lugar que eu fui agora no fim de semana. Provavelmente não é só para almas ruins. Isso a gente já nem fala mais, porque subentende-se que nós não estamos falando de humanos, só de humanos, né? E aí a gente vai ter, então, um caboclo. Então eu fui lá, entreguei uma chave lá na represa do Vossoroca. Vai ser trabalhado dentro da represa. Então nós vamos ter também um caboclo de Oxóssi, porque a represa está em torno de uma mata. Uma mata que é uma de proteção ambiental. E nós vamos ter um caboclo que trabalha entrecruzado com Nanamburuquê, que vai trabalhar os corpos que estão dentro da represa. Água parada. Rio Oxum. Rio Cachoeira Oxum, água parada, saloba ou doce, sendo parado, tendo lodo, barro no fundo, Nanamburuquê. Então a gente vai começar a entender, e aí entender um caboclo quimbandeiro, como é seu Pantera Negra também, né? Que é um caboclo raro de se apresentar. Por que é raro de se apresentar? Porque os terreiros de Umbanda, eles são a necessidade imediata deles é darem consulta. Eles não vão fazer quebra de demanda, trabalho de desmanche de magia negra denso e pesado. Então você não vai ter um pena preta dando uma consulta, né? Porque a qualificação dele é uma qualificação de quebrar demanda. Quebrar demanda é quebrar magia negativa, né? Me fez lembrar uma coisa que eu li também. Que? Nos terrenos de Umbanda tem grupos fechados, por exemplo? Não sei, eu não sei. Nunca trabalhei, não sei. Não diria que tem, não diria que não tem, porque realmente eu não conheço, né? Então, eu li um material uma vez assim, que a quebra de demanda, talvez isso tenha algum sentido. Me lembrei agora. A quebra de demanda, ela é uma contrademanda. Então tem a demanda, você faz uma contrademanda, uma contrapartida, né? Então uma destruição daquilo que foi feito. Então, se na quebra de demanda é utilizado determinadas ferramentas, determinados materiais, a quebra de demanda tem que ter a contrapartida daquele material que foi utilizado também. Então vamos supor, se foi fazer uma demanda com magia negra, certo? E usou um sacrifício de animal. Na verdade usou sangue, né? E aí nós temos o sangue dentro do contexto da Quimbanda, que é o sangue natural, da natureza, né? Que é considerado o azeite de dendê, por isso que eles usam o dendê
O dendê quebra a demanda do sangue, do sacrifício. Então, assim, você fez lá uma comida bem gordurosa na sua casa, né? E aquilo virou um sarceiro, né? Para limpar aquilo, você precisa do quê? De um Veja super desengordurante multiuso. Né? Se você pegar um paninho com sabão e detergente, você não limpa. Então, a gente também tem que pensar dessa forma, né? O que eu vou usar contra essa sujeirada que eu fiz aqui? Assei uma costela no forno, sebo para tudo que é lado e tal, aquela coisa lá toda. Daí eu vou lá no mercado, eu tenho lá itens próprios, desengordurantes de alto poder para que possa diluir e limpar e fazer isso. Não pode funcionar dessa forma, dentro desse sentido, né? Porque eu já vi aí uns vídeos de pessoal fazer de quimbanda, né? E aí não é a quimbanda que a gente trabalha aqui, né? A nossa quimbanda é uma quimbanda diferente. Mas os caras tirarem lá do lugar que foi enterrado no cemitério um ovo fechado hermeticamente com pelo dentro, com um monte de coisa dentro. Isso filmado, isso posto como realmente uma coisa surpreendente de acontecer. Como que se faz isso e como se quebra a demanda disso? Então isso está além da nossa ciência, do nosso olhar, eu quero dizer isso, de parco entendimento, né, a respeito de como funciona todo esse mecanismo, de como eles se utilizam e por que existe a necessidade. Eu sei que sem um Veja desengordurante eu não consigo limpar o fogão. Imagina uma coisa mais ou menos desse sentido, né? E a gente sabe que na magia negativa, que na magia negra, o poder, eu acho assim, que quando a gente está falando sobre isso, é complicado para nós falar, porque a gente não compreende a força que o mal tem. É muito simples, porque a gente entende assim, que, né, às vezes para o católico, né, ou para um bandista uma vela acesa, ou para o espírita um passe, uma fluidoterapia, eles resolvam, solucionem problemas, né? Mas por que a gente pensa assim? Porque a gente não compreende a profundidade de quanto é intrincado e de quanto o mal é poderoso. Tanto é que nós temos seres lá para baixo do abismo, praticamente no núcleo da Terra, aprisionados lá. Se fosse tão simples, eles precisariam estar aqui na Terra, aprisionados lá, as 7 chaves do inferno, né? Poderiam estar indo para outro planeta, estar lá atormentando em outro lugar. Por que eles estão aqui? Será que é tão fácil tirá-los daqui? Tão simples tirá-los daqui? Ou teve que ter toda uma evolução planetária, toda uma evolução do planeta, para entrar num tempo de regeneração, para o peso quântico da Terra melhorar, para que daí, 200 mil planetas se alinhassem e aí sim fosse possível, porque precisa do magnetismo da Lua, do Sol, precisa de um monte de coisa que a gente não entende que precisa. Por que precisa do magnetismo? Por que certos trabalhos são feitos sob o luar, sob a lua cheia? Da mesma forma que as marés são alteradas pela lua. Da mesma forma que você planta uma plantinha, ela germina em determinada lua. Da mesma forma que você vai podar uma roseira, você tem que ser na determinada lua. É física. Não é tão simples como a gente pudesse imaginar. Então a gente pega e aquela roseira é linda, maravilhosa, com o nosso olhar. Demanda muita coisa que a gente está muito acho que nem na superficialidade ainda, né? E aí a gente ouve uma música dessa e começa a compreender. O que tem lá no meio da mata? O que foi feito lá naquela ilha que eu fui, né? Naquela caverna lá, que é uma caverna jurássica, há 100 mil anos atrás? Ou há 500 mil de anos atrás? O que será que foi feito lá, que está lá ainda? E que não teve condição de sair,
porque precisava que uma força externa ajudasse. Estava usando uma chave lá. Que o momento fosse propício. Né? Quanto turista vai lá fazer a trilha que eu fiz? Né? Quanto turista entra na caverna? O cara falou que lá na gruta entra 100 pessoas por dia. Fazer turismo, visitar, tirar foto. Nós tiramos de lá um dragão e centenas de negros, de almas, de espíritos escravizados, além dos elementais, naturais e tal. Por que ninguém viu isso? Por que isso não tinha acontecido? Né? A gente está em busca, farejando isso. Por quê? Né? Poderia, né? Ter ido lá os missionários da luz, que a gente vê nos livros espíritas, tal, ter entrado lá dentro da gruta com suas padiolas a nível espiritual e tirar todo mundo de lá. Por que não tiraram? Não era no tempo e não havia condições ou demanda para que aquilo pudesse ser feito dentro da possibilidade ou da qualificação que eles teriam. Talvez fosse preciso outras qualificações para que isso pudesse ser feito. Tem um olhar, eu acho que porque isso aqui é o que acontece aqui, né, no que a gente está vivendo aqui, né? Tantas vezes eu penso assim, meu Deus, porque todo mundo passou aqui e não viu essa criatura precisando de ajuda, por que só eu enxergo? Porque eu acho que só eu tenho um olhar, assim como para qualquer outro tipo de ajuda, né? Uhum. Pessoa, Eu não sei, assim. E a gente está lidando muito assim. A gente está lidando, embora a gente tenha assim, né? A gente está num núcleo espiritual, né? Ou espiritualista, né? Não, nem vou dizer essencialmente espírita, porque muita coisa foge, né, um pouco do contexto tradicional ou do repertório espírita clássico, né? Mas como a gente lida com crenças também, a gente também lida com o que as pessoas têm como verdade, né? Como a Célia falou, as construções, né? Anos e anos e anos. Primeiro uma castração, né? Que a Igreja Católica medieval fez em nós, né? Em relação à mediunidade, em relação a espíritos, em relação a conversar com os mortos. A gente traz isso dentro da nossa bagagem kármica, né? E a dificuldade que a gente tem, em alguns contextos, de acender uma vela, né? E coisa que a gente fica lutando aqui contra isso, né? A ter uma imagem, né? Que é uma questão iconográfica, né? E é muito forte para a gente, né? Até as coisas assim mais atualizadas. Por exemplo, numa da sexta-feira, a gente tem aqui na casa a força da serpente encantada. E ela está ligada ao Xumaré, né? Então é um ser encantado, assim como muitos outros também nós temos aqui. Mas ela, em específico, ela tem um empoderamento muito grande, porque ela recebe a sustentação do próprio orixá, que aqui a gente já compreendeu que é a força da natureza, dentro das 78 dimensões além da nossa, né? Então, por ela ter muita força, ter muito poder, eu entendo como um animal de poder, né? De uma pureza, ela se aproximou muito de mim nesse trabalho que a gente fez lá em Florianópolis, né? E eu achava que era isso, porque eu senti muita presença dela lá na mata, eu senti muita presença dela chegando ali no despenhadeiro, onde tem a toca e tal. Mas eu não sabia o segundo lugar que eu tinha que ir. Lembra que eu saí daqui sem saber o segundo lugar que eu tinha que ir? Você vai seguir teu coração, você vai ser intuído, e é lindo e maravilhoso. É mágico também. Só não é mágico para quem está na estrada. Olhe para a sua direita, 300 km olhando para a minha direita, para tentar entender aonde que é o lugar exato para ser feito aquilo que tem que ser feito, né?
E aí eu tô subindo, para mim, né? Eu tinha um olhar inicial de que era a serra e era um despenhadeiro, né? Do lado direito. E a serra e a estrada corta a serra, né? Tem hora aqui do lado direito, tem hora aqui do lado esquerdo. Mas eu tinha como verdade que era para mim olhar para o lado direito. Então eu ficava procurando despenhadeiro do lado direito. E os despenhadeiros que tem do lado direito na serra, que desce para Florianópolis, não tem acostamento. Não tem acostamento. Né? E aí foi feita uma marcação para mim que eu ia fazer uma curva. E aqui, nessa posição, eu ia jogar a chave. Jogar a chave aonde? No despenhadeiro. Claro. Só que daí, tipo, trocentos mil caminhão subindo a serra. Eu e a Meire ali, atrás de um caminhão, porque eu tinha que estar na pista última da direita para olhar o lugar, né? Então, não é simples, né? E no fim, subi a serra, a coisa não vibrou, não teve lugar, não teve oportunidade nenhuma de fazer essa entrega. Eu assim, e agora, né? Tudo bem, o que aconteceu lá também na trilha, né? Eu não consegui ir na sexta. Eu volto, né? Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eu pego o carro, volto e vou de novo farejar esse lugar. E tô indo daí, tipo, já tô indo pra casa de boa. Aí de repente, ali você termina de subir a serra, daí começa a descer, né? E a represa do Vossoroca tá lá embaixo. E aí tô eu, né? Descendo. Aí eu via um primeiro pedaço da represa que tá do seu lado. Tem uma pontezinha numa reta. E de repente eu comecei a fazer a curva. E a ponte. Quando ela faz a curva para a direita, tem a ponte, né? Daquele espaço maior da represa, que a represa passa embaixo. E aí aquilo é aqui. Jogar a chave. Eu tinha que jogar a chave. Mas ninguém falou é um despenhadeiro. Jogar a chave. Aí eles tinham me mandado um desenho que o seu Zé da Estrada tinha feito. Uma dica que ele tinha dado, né, a mais. Então ele fez assim, a estrada, aí ele pôs assim as faixas no meio. Tipo assim, não é uma estrada de chão, filho. Você não vai sair do seu caminho, você não vai se furdunhar por algum lugar. E aí vinha reto no desenho dele. Aí e começava a fazer uma curva, e essa curva ia, e daí terminava, e era para mim jogar a chave aqui nessa posição. E essa posição era exatamente do lado da ponte. Se eu pegasse uma trena ou uma régua e medisse o que ele fez, a curvatura do negócio e o lugar para deixar, era exatamente igual àquilo que eu estava passando de carro. E com um detalhe, terminou a cabeceira da ponte, uma entradinha, porque os pescadores pescam ali. Então um matinho limpinho, arrumadinho, tudo legal ali. É aqui. Encostei, parei. Aí, tipo, é um mato, né? Daí tem que descer lá para baixo da represa, daí avisei a Meire, deixei a Meire. Só que tinha uma coisa interessante ali que me deixou muito encasquetado. Onde você estaciona o carro, no cantinho, tem uma capela, parece. Não é uma capela, foi construída uma gruta. E aí eu olhei de longe a gruta, tinha uma Nossa Senhora na frente, na porta da grutinha. E claro que a gruta me chamou a atenção, né? Aí eu peguei, antes de descer para a represa, eu fui na gruta. Aí, né, aí vem, né? Será que é aqui na gruta? Não é na represa? Mas eu não vou jogar a chave dentro na gruta. A gruta é pequenininha, né? Então começa a refletir. E comecei a olhar a gruta direito.
dentro da gruta estava cheio de osso. Aí eu olhei ali, parecia assim uns ossos de coxa de galinha. Aí tinha mais tinha umas coisas esquisitas ali. É por isso que eu brinquei, né? Pena branca é digesto, pena preta é indigesto. Por que é indigesto? Porque é denso. Pena branca é conhecimento, pena branca é trazer isso que nós estamos fazendo aqui, reproduzir o conhecimento, né? O ouro, né? Do seu Exu do ouro, o que é o ouro? É o conhecimento. Isso é gostoso, né? E quando você para numa coisa densa, aquilo é pesado, aquilo te puxa, Aí eu olhei aquilo, né? E daí eu não tinha visto, daí tinha uma fotografia em cima da gruta, né? De uma pessoa e um escrito. E dizia no escrito assim: aqui, fulano de tal foi trucidado com os maiores horrores possíveis. Uma plaquinha em cima da gruta. Aqui, fulano de tal, tem o nome dele, um moço, pela foto, de uns 16 anos, foi trucidado da forma mais... E aquilo me criou um contexto, né? De o quê? Energético. Um campo vibracional energético negativo. Aí eu lembrei do seu Exu do Cruzeiro falando para mim, quando eu fui lá no cemitério, olha como que é importante o que a gente constrói aqui. Talvez não tenha, a gente não consiga racionalizar, né? Mas as experiências, né? Filho, do bifão, lembra da história do bifão? No Cruzeiro? Que eu vi aquele bifão lá, e eu fiquei impressionado com aquilo, e aí eu brinquei, né? Eu quase arriei aqui o laço. Aí ele me explicou que eu não poderia fazer, porque o sentido ali é de muitas forças que a casa não conseguiria dar conta, porque eu ia abrir um portal dentro do cruzeiro, onde foi deixado por 200 anos descargas negativas, magia negra, magia negativa, né? E que a única coisa que eu fazia era colocar os copos de água e a vela branca para limpar aquele ambiente. Eu lembrei disso, eu falei, não, eu não vou nem a foto, eu ia tirar uma foto da plaquinha. Não é isso. Aí voltei para o meu foco, desci lá a represa, fiquei na beira da água, tirei a foto, né? Aí foi o pulo do gato. Eu tirei a minha guia, né? Porque a encantada, a serpente encantada, na sexta-feira, ela meio que consagrou ela. Ela pegou ela na mão, colocou dentro da cachoeira, aí ela ficou assim, sibilando, sabe? Ela fez uma coisa assim muito intensa, que não foi assim de um minuto. Salve. Gratidão. Oh, meu Pai, sua força, seu poder, que sustenta esse chão, essa casa e todos nós, sempre juntos. Chegaremos e voltaremos. Assim é e assim será. Gratidão. Todo um ritual em torno disso aqui. Aí vem a intuição, né? Aí eu peguei a guia, coloquei dentro da água, na beirinha assim, onde estava aquela... batendo água, né? Então ela ficou 80% dentro da água e 20% fora. Coloquei a vela, coloquei o tridente e acendi a vela. A hora que eu acendi a vela e que eu pedi, né, para Nanã, pedi para o Xumaré, gente, ela saiu da guia e entrou na lagoa. Ela foi entrando na lagoa.
Aí eu fui entender, né? Aí eu dei o tempo da vela. E ela é minha. Não é minha que eu sou... Já conversamos isso, né? Não é minha que eu sou dono. Ela foi consagrada para trabalhar comigo. A pantera é minha. Ela trabalha comigo. Estava lá na toca da onça comigo. Protegendo as frentes, protegendo as costas. Foi como se ela tivesse feito um tour na laguna, na represa. E recolhido ou alguma coisa. E depois ela voltou ali. E ela se instalou de volta. E aí eu tive aquela... Tá pronto. Eu peguei minhas coisas, recolhi, né? E vim embora. Né? A chave. Claro. Antes disso, né? Peguei a chave, as duas chaves estavam ali, né? Dentro da água, daí peguei uma chave, pedi, agradeci e tal, e joguei no meio da lagoa. Tá lá. Para colher os frutos que a outorga divina permitir. E aí, eu acho que eu entendi uma coisa. Está sendo feito todo o trabalho em torno para depois ir lá romper com aquela magia que está dentro daquela gruta. Daquele menino ali que foi trucidado. Então, bom, se a gente tem uma cruzinha, a gente já tem essa experiência, né? Uma cruzinha na beira da estrada, que está ali, essa cruz atrai um monte de seres, de animais que foram atropelados, pessoas, e vai alguém lá e escraviza todo mundo. Imagina ali, porque aquela palavra trucidado, ela estava muito grifada, ela ficou, na minha mente ela ficou. Não foi assassinado, não foi trucidado. E aí eu falei, eu nem vou pensar nisso agora, porque não é isso o objetivo. Lembrei do cruzeiro, do cemitério, não é isso o objetivo. Agora está sendo feito um trabalho de limpeza, um trabalho o quê? De arregimentação de seres, de elementais, de encantados, que são dali. E aí vem o Caboclo Pena Preta, também, porque daí a música me chamou muito a atenção também, para um contexto no futuro, de ir lá fazer realmente o trabalho, a demanda, quebrar a demanda daquele lugar. Eles têm, não tenho a menor dúvida, da força e do poder desses nossos irmãos da mata dos Exus. Não tem dúvida nenhuma. Mas eles precisam ter para onde levar. Porque para tirar dali, tirar daqui para lá, não teria como. Eles precisam ter. Eles dizem, é melhor deixar lá. Exatamente, porque É melhor deixar lá. Eles têm essa conversa, precisa tirar de lá, levar para algum lugar, os que são recuperáveis, digamos, né? Para recuperar, os que precisam de tratamento, e aqueles que é só conter para despachar. Né? E ainda entre. E aí, entre trazer para algum lugar e conter e despachar, a gente tem o calabouço aqui ainda. Sim, sim. Que é para aqueles que precisam ser retidos, mas existe ainda uma possibilidade, por mais que seja 0, para Jesus, né? 0,00 exponencial a 1000 é importante, né? Então, por isso a construção, ter os calabouços, ter as áreas de retenção, né? Para que tudo isso possa ser feito. E é o que o seu Zé da Estrada fala do Hospital Colônia. Toda a reforma que está sendo feita aqui na casa, de alas, aumentou refeitório, aumentou enfermaria, está correndo uma lista de voluntários entre a espiritualidade para eles serem candidatos a trabalhar nos lugares. Aí um quer trabalhar na copa, outro quer trabalhar na cozinha, outro quer trabalhar não sei aonde. Então isso tudo proporcionou para os nossos que estão aqui em recuperação trabalho. Tirar o talento deles, desenterrar o talento deles, porque eles já não são mais tão sofredores, porque eles vão ver outros muito mais. E mesmo o vasinho rachado pode trabalhar. Né? Aí pensa energeticamente, o seu Tranca fala do calabouço. Filho, esse calabouço, veja como é importante o material e a matéria. Esse calabouço tinha que ser construído sobre muita terra
e muita pedra para conter a força que eles têm. É puramente material. A contenção desse mal, dessa energia quando ela está, né? Porque daqui a pouco tem 100, 200, 300, tem 1000 no calabouço, que juntos eles criam também uma egrégora para conter isso, né? Então é mais ou menos lá o núcleo da Terra, né? Lá com os dragões, com os ovoides petrificados, coisa que a gente também já estudou, né? E é isso. Muito amor tem isso tudo, né, Marco? Uma coisa que não sai da cabeça do que deu clique. E seria tão mais fácil, né? Esses que são contidos só para despachar, vamos fazer assim. Destrua assim. Né? É para todo mundo trabalho, mas tudo isso que é feito é puro amor em ação. Claro. Porque é sempre uma oportunidade. Eu fico pensando, quantas vezes já não passei por isso de ser resgatado e de ser dado uma chance para outras vezes. Sim. Em outros mundos, até chegar aqui desse lado, né? E o que a Rita falou tem muito sentido, me fez muito sentido, no momento de reprodução de conhecimento. Porque o processo linear é evolutivo, né? Entende? E a gente é sustentado por energias diferentes, cada um de nós, né? Jamais eu iria, por exemplo, na minha personalidade, no meu perfil, na minha forma de ser, de agir, de trabalhar, jamais eu conseguiria trabalhar num lugar assim mais burocrático, num lugar mais intelectual, entende? Então, por isso que eu me alinho com esse tipo de trabalho, com esse tipo de força. Então, se fosse linear a evolução, amanhã, um dia, eu seria um trabalhador espiritual ensinando discípulos humanos a executar e dar continuidade, e as falanges são formadas a partir disso, das especialidades de trabalho. Uma quebra de demanda no cemitério lá não tem nada a ver com uma quebra de demanda na mata, com uma quebra de demanda no mar, com uma queda de demanda no ar, com uma quebra de demanda no rio, num lago. É tudo os trabalhos especializados, porque os seres os seres como um todo, né, humanos ou não, eles estão presos em todos esses elementos. Né? A gente tirou do cemitério gente presa dentro do mármore estava lá grudado dentro do mármore, ele está tanto tempo sentado ali, que a matéria, os átomos deles foram absorvidos pelo mármore da pedra. E ele fala, o velhinho aqui, você passou lá, né, meu filho, e você me viu lá na pedra, né? Você viu a minha cabeça lá na pedra. Né? E aí eu tinha preparado, vai ficar para a semana que vem, né? Essa questão aqui porque a gente não tem como passar para frente sem falar do calabouço. Que o calabouço é que vai dar esse chegar para uma grande maioria dos que estão equivocados. Ter aonde colocar sem causar dano para casa. Tem que trazer. Se não tivesse o calabouço, não tinha como trazer. Por isso construir. A iminência de construir o calabouço. Porque você ia trazer os escravos, ia trazer os elementais, mas ia vir junto também o barão, ia vir junto também o capataz, que a gente já viu, né? O capataz. O que será que veio lá da Toca da Onça? O que será que veio do lago? O que a encantada trouxe? Né? São seres que só a energia do calabouço vai conseguir reter. E aí talvez falte muito lugar essa parte. Talvez falte num terreiro essa construção, né, que a gente conseguiu, escarafunchando, como a gente está fazendo aqui agora, ter essa possibilidade. Acreditar e ir além. Né? Talvez isso tenha habilitado a nossa casa a fazer tudo isso. Né? Tudo começou assim. Tem um sapato aqui no chão, veste. Se servir, você fica. Se não servir, você vai embora. Não foi assim que a gente começou esse estudo?
Se o sapato começar a ficar apertado, larga o sapato, gente. E quantos largaram o sapato? E quantos o sapato está servindo? E quantos o sapato está apertado ainda, mas vai lacear. Ou eu, ou o sapato. Algo vai lacear. Corta o dedo, é isso mesmo. Tua mão é motivo de espanto, corta. Certo, gente? Ó, 10 horas, 10h05, ficamos assim, vamos encerrar. E a Celinha que vai fazer a prece? Eu já fiz. Quem é agora? Marúcia. Marúcia vai fazer a oração para nós. Obrigado. Semana que vem a gente vem aí com a contextualização do nosso calabouço, então. Daí para frente.